Fala, moçada, beleza? Seja bem-vindo ao canal da Sala de Exatas. Eu sou o professor João Gabriel, professor de Química, e hoje nós vamos responder a questão número 14 da UEA, parte específica de 2024. Mas antes de ler o enunciado, eu preciso conversar com vocês sobre esse conteúdo. Esse conteúdo aqui é conteúdo de termoquímica, né? Que é aquela parte da química que estuda a troca de calor em uma reação química. Só que não é uma questão que eu considero clássica, porque questão clássica de termoquímica, para mim, é questão teórica, é questão de gráfico e é questão de cálculo de variação de entalpia, usando lei de Hess, usando calor de formação ou então usando energia de ligação. Isso é questão clássica. Essa daqui não. Só que esse modelo de questão ele vem aparecendo nos últimos anos, então é importante a gente entender, ao invés de ficar mecanizado. Vamos aqui. Quando eu me refiro à massa molar, pessoal, antes mesmo de ler esse enunciado, se você for olhar, ele trouxe uma tabela aqui. Olha o CH4 lá na tabela. Ele fala que a massa molar é 16 gramas por mol. Mas acompanha aqui comigo, aqui em cima. O que quer dizer 16 gramas por mol? Como é que eu vou ler essa unidade? Quer dizer que em 1 mol dessa substância, eu tenho o quê? 16 gramas. Tudo bem? É assim que se lê massa molar. E vão ainda pegar esse CH4 como exemplo. Olha o calor de combustão que ele trouxe, o calor que ele libera nessa reação química. Todos esses valores negativos quer dizer que são calores liberados, tudo bem? Então vamos lá. Ele fala que para o CH4 ele liberou aí 890 kJ por mol. Mas se eu for montar uma regra de 3, como que eu monto? 890 kJ por mol é a mesma coisa que dizer que 890 kJ foram liberados em 1 mol dessa substância, se eu fosse montar uma regra de 3. Mas a gente viu ali em cima que em 1 mol eu tenho o quê? 16 gramas. Então, eu posso substituir esse 1 mol por 16 gramas aqui embaixo. Beleza? Aí, feito isso, pronto, montei uma linha aqui para a estequiometria. Menos 890 kJ está para 16 gramas. Eu substituí esse 1 mol por 16, porque eu vi ali em cima que em 1 mol eu tenho 16 gramas. Beleza? Só que, vamos agora ler o enunciado. Na tabela são apresentados os valores de calor de combustão de 5 substâncias diferentes. Beleza. Trouxe aí 5 substâncias, com massa molar para cada uma e calor de combustão para cada uma. Comparando-se a quantidade de calor produzida por grama, aí vamos aqui, ó. Calor produzida por grama de substância. Pessoal, se você for olhar aqui na tabela, o calor de combustão, ele está o quê? Menos 890 kJ, isso é o calor, por mol. E ele quer aqui, ó, que você compare a quantidade de calor produzida por grama, não por mol. Então, eu tenho que fazer de alguma maneira que eu esteja trabalhando com grama, não com esse mol. Beleza? Aí vamos lá. A substância indicada na tabela que fornece maior valor é a representada pela fórmula. Então, vamos entender aqui. Quando ele cita calor produzida por grama de substância, é uma maneira dele dizer que ele quer para 1 grama de substância. E aí, vamos voltar aqui para a nossa regra de 3. Olha só. 890 kJ liberados por 16 gramas de substância. Só que ele quer para 1 grama. Então, eu venho aqui, 1 grama, então, vai liberar quanto de calor? Vai produzir quanto de calor? Fazendo esse cálculo, a gente vai chegar em um resultado de 55 kJ por grama. Ou seja, aqui nós temos a unidade que ele está trazendo no comando do enunciado, que é calor por grama. Beleza? Então, conclusão. Essa é a parte mais importante, porque eu não queria só soltar essa informação para você. Conclusão. Sempre que o cara quiser que você calcule a quantidade de calor produzido, ou então a quantidade de calor por grama, basta você pegar o calor que ele está te informando, a energia que ele está te informando, e dividir pela massa molar. Por quê? Porque se você for observar, o calor que ele traz na tabela é em quilojoules por mol. Se eu for dividir aqui pela massa molar é grama por mol. Corto aqui mol com mol e sobra o quê? Quilojoule por grama. Ou seja, quilojoule, calor por grama de substância. Então, toda vez que você pegar uma questão como essa, você vai pegar o calor que ele trouxer e dividir pela massa molar. Se você for observar, eu já tenho aqui
o valor do calor por grama para o CH4, que foi o nosso exemplo. Mas aqui, à esquerda, ó, eu já fiz mais direto. Eu fiz para as outras substâncias já essa divisão. E se você for observar, o que vai trazer o maior valor de calor por grama é o CH4. Gabarito letra E. Espero que você tenha compreendido. A parte mais importante da aula seria essa, que seria a conclusão. Mas para chegar nessa conclusão, eu precisava te explicar o que vem por trás disso. Beleza? Espero mais uma vez que eu tenha te ajudado. Não se esqueça de dar o like nesse vídeo, de seguir o canal da Sala de Exatas e invista na sua educação. Seja Sala de Exatas.